É um privilégio muito grande para mim poder apresentar e introduzir o bispo Elisiário, bispo presidente do Colégio de Bispos da Igreja Metodista Wesleyana, nossa co-irmã. E eu tive o privilégio de ministrar na reunião dos secretários e colégio episcopal há pouco mais de 2 semanas, creio, uns 15, 20 dias atrás. Foi uma bênção. Estive também no penúltimo, Concílio Geral da Igreja Metodista Wesleyana, e nós estamos nessa uma só fé, um só coração e um só compromisso com a missão do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe, bispo Elisiário, é um prazer e privilégio tê-lo conosco. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus de graça, Deus de misericórdia. Aqui chegamos, Senhor, para, como a igreja primitiva, conciliar sobre os caminhos da missão. Rogamos a tua bênção, Senhor, sobre esse concílio que começamos nessa tarde. E de modo muito especial nos alegramos com a presença do teu servo, como portador da palavra do Senhor aos nossos corações. Inspira, unge, habilita o teu servo, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de dar a palavra, eu gostaria... Nossa irmã Lúcia, que está conosco, a esposa do bispo Elisiário, e 2 colegas pastores, né? Um pastor e um aspirante a pastor. Isso, o irmão pode apresentar. Tá bom. Então temos o pastor Márcio, pastor da nossa igreja lá em Teresópolis, e o aspirante ao pastorado Eliezer, que está aqui, e como já foi dito, a minha esposa. Amém. 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 Deus abençoe. Que a graça do Deus Altíssimo seja sobre todos. Que assim os irmãos e as irmãs possam permanecer neste clima espiritual que já se faz sentir, e percebe-se que houve muitas orações para que um concílio já tivesse um clima assim tão favorável. Cabe a cada um, então, se concentrar para dar ouvido ao que o Espírito certamente tem a nos dizer durante estes dias. A Bíblia nos fala reiteradas vezes que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos aqui certamente creem que o Espírito tem algo a dizer a esta igreja nesses dias? Amém. Que assim seja e que todos nós possamos ouvir a sua voz. Eu me sinto profundamente emocionado e fico feliz em poder estar aqui convosco, a convite do vosso bispo, Paulo Lockman, com quem temos estreitado uma comunhão. E quando eu o conheci, foi lá em Brasília, nos primeiros meses do governo Lula, no primeiro mandato. Houve uma convocação para que a liderança das igrejas evangélicas, mais essas tradicionais e que têm um nome que pelo menos eles parecem respeitar, nos convocaram para estar lá e nós passamos um dia muito bom. Lembra-se disso, colega? E desde então temos nos reencontrado com certa frequência. Como ele acabou de dizer, ele foi porta-voz de Deus para nós com uma palavra muito oportuna quando estávamos ali reunidos no Conselho Geral, que é formado dos secretários gerais e dos bispos. E depois ouvimos muitos comentários e uns passando para outros, e isso nos faz muito bem. E como é bom chegarmos num lugar onde estamos vendo que Deus faz prosperar o trabalho das vossas mãos e faz com que a igreja esteja procurando assim acertar o seu rumo e apressar o seu passo, porque a estrada é longa, nós temos uma caminhada a fazer, e ao que nos parece, no relógio de Deus, não nos resta
muito tempo. Então a igreja precisa estar consciente do momento em que ela está vivendo. Eu quero, portanto, agradecer este convite e desde já pedir a compreensão dos irmãos que tão logo eu esteja terminando a palavra, que não pretendo que seja longa, eu terei que me ausentar, porque me comprometi com o pastor Márcio. Estou devendo a ele já de um bom tempo uma visita e não achava na minha agenda. E aproveitei, e ele, para com medo que eu não fugisse, ele disse, não, eu vou estar lá então, e ele veio. E tenho 2 compromissos, um na igreja dele e outro no programa. Como é o nome do programa? Viva Feliz. Estaremos hoje à noite falando de 10h30, 11h30, ainda vou voltar a Petrópolis hoje, porque amanhã cedo tem vários compromissos. E como é bom sabermos que somos da mesma família. Da mesma família. E nós nos regozijamos com a eleição do bispo Paulo Lockman, como é do conhecimento de todos vós, para representar a família wesleyana no mundo. Precisamos estar cobrindo com as nossas orações para que um brasileiro que está ocupando esta posição seja usado por Deus para abençoar o metodismo mundial. Como nós sabemos, há lugares que está em franco desenvolvimento, há outros um tanto fragilizados, mas o importante é que Deus sopre o seu espírito novamente. Me lembro quando eu estive na Inglaterra, fazendo ali um curso de alguns meses, e eu frequentava uma igreja metodista que era próxima àquela escola de missões urbanas, de direção americana, mas situada lá na Inglaterra, e naquela igreja metodista eu frequentava ali. E eu estava bem mais novo. Na época eu estava com 45 anos. E eu me senti um garotão, irmãos, porque só tinha pessoas idosas na igreja. Procurando jovens não se via. E o pior, bispo, é que ao lado era da igreja, tinha um cemitério. Todos ali eram candidatos para ir para lá, né? E eu quis terminar o curso e correr de lá, né, irmãos? Mas digo isso porque me sinto metodista. E quando fui visitar a casa de Wesley, me identificando como um bispo da igreja metodista wesleyana aqui no Brasil, me deram as honras que me constrangeram. Como eles nos receberam. Como nós deveríamos, irmãos, valorizar esta herança. Como deveríamos buscar de Deus graça para darmos continuidade a essa linha de esplendor sem fim. E às vezes nós nem sempre valorizamos. Às vezes somos mais tentados, irmãos, a ver as nossas falhas e falar sobre elas, do que chegarmos e louvar a Deus pela herança que ela nos deu. O ano passado eu estava atendendo a região de São Paulo e a do Rio de Janeiro, até haver o concílio extraordinário e depois confirmasse a minha vinda para cá. E eu me lembro, estava sem carro ali e eu peguei um táxi e um senhor bem idoso estava ali dirigindo, mais lúcido. E eu fui conversando com ele, estava indo para uma das nossas igrejas e eu disse, o senhor está aqui há muito tempo neste ponto? Ele disse, que idade o senhor tem? Aí eu estava, o ano passado, com 64. Ele disse, é quase a sua idade, eu estou aqui há 62 anos nesse ponto. Ele com 83 anos, dirigindo ainda. E foi conversa lá, e ele caiu na graça dele, e ele foi contando um pouco da história da sua vida. E dizendo que estava sentido porque um filho dele, uns 50 anos mais ou menos, falecera recente. E a conversa vai, a conversa vem, e ele disse que tinha deixado a primeira esposa e agora estava com outra já há algum tempo, porque não deu.
E naquela conversa, sem me perguntar, eu dizendo, como é que o senhor vai? Ele disse, olha, trocar de mulher é só trocar de problema. E foi descrevendo. Eu não perguntei, né? Mas, irmãos, eu diria, parafraseando, que às vezes trocar de igreja é só trocar de problema. Não é isso? Mas há alguns que, só porque é cobrado aqui, exigido ali, pedido que ele melhore, ele às vezes já pensa em mudar de igreja. Irmãos, uma herança dessa que nós temos, ela merece que nós trabalhemos para que cada dia ela produza frutos para o reino de Deus. Isso ainda não é a mensagem, não, é só a introdução, aqui uma palavra. Vamos ficar em pé e ler a palavra de Deus, irmãos? Abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o versículo 32. Eu sei que é um texto longo. Nós não estamos mais naquela época que os crentes gostavam de ler Bíblia. Hoje, o salmo preferido é o 117, que são 3 versículos, né? 2 versículos, né? E o versículo mais preferido é Jesus chorou. Então, mas vocês como bons metodistas tenham um pouquinho de paciência comigo, porque deixar pelo meio essa passagem não seria bom. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia,
para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Podeis sentar. É impressionante vermos como nós, humanos, somos vulneráveis às emoções. Quando as coisas não funcionam como nós desejávamos ou esperávamos, muitas vezes nos damos conta de que estamos tão fragilizados que não temos condições de olhar para o amanhã com bons olhos, parecendo que tudo se encerrou para a nossa vida e não há mais o que aguardar para o dia seguinte. A situação daqueles discípulos era algo assim. Pairava sobre eles uma nuvem escura que os impedia de ver a luz brilhar. Estava tudo assim, meio cinza, meio opaco. Eles não enxergavam nada mais adiante. E verifica-se que, em consequência disso, não se lembravam mais das palavras que o próprio Mestre Jesus havia lhes dirigido reiteradas vezes, e sempre apontando a respeito do que ele sofreria, morreria, mas depois ressuscitaria. Tudo isso parece que caíra no esquecimento, uma amnésia geral. E o pior, não acreditaram no testemunho que viram, daqueles que viram o túmulo vazio, tanto das mulheres, que disseram com muita veemência, como também dos apóstolos que foram conferir e de fato voltaram dizendo que o túmulo estava vazio. E ainda tinha um recado do Senhor para que eles fossem para Galileia, porque ele iria encontrá-los lá. Nada disso fez diferença e eles caminharam desolados, desapontados, tristes, nos diz a Bíblia, mas isso faz parte da nossa humanidade. E mesmo homens que tiveram grandes experiências com Deus, a ponto de ouvirem a sua voz, de receberem deles uma chamada, de receberem dons maravilhosos, de verem os seus milagres, caíram também nessa mesma situação. O primeiro deles que nós poderíamos dizer aqui, Moisés. Ninguém tem dúvida de que Moisés era um homem de Deus. Conhecemos a sua história, ela é linda. Um milagre o seu nascimento, a sua sobrevivência, porque ele nascera já com um decreto de morte. Era do sexo masculino, teria que morrer. Seus pais sabiam disso. Mas Deus não somente o poupou, mas entrou com a sua providência e a sua mãe receberam um salário para amamentar o seu próprio filho. E depois ele recebera uma bolsa de estudo
para estudar na melhor universidade que havia. Isso é extraordinário. Sair lá diplomado. E viram o que Deus fizera na chamada dele, ou na rechamada, e na saída do Egito. Mas agora, quando as coisas começaram a apertar, e todo mundo pedindo carne, não vou ler o texto aqui para ganharmos tempo, em Números 11, 15, ele faz uma oração pedindo a Deus que tire a vida dele, porque não dá mais para suportar aquele povo. Moisés entrara nesta situação. Outro que nós bem sabemos que também passara por um momento semelhante fora Elias. Depois de tantas conquistas, os irmãos bem conhecem, de tantas vitórias, agora ele vai para uma caverna e começa a reclamar e diz que não dá mais, que ele não é melhor do que os seus pais, e que ele procurou e não viu ninguém que estivesse ali para apoiá-lo. Chega, disponibilizo a minha vida e o Senhor fique à vontade para tirá-la. Deus precisou vir reanimá-lo. Depois nós temos João Batista. Que homem extraordinário. Aquele que, ao ouvir a voz da mãe do seu Salvador, ele estremeceu no ventre da mãe. E ao que nos parece ali, ele já foi visitado pelo Espírito Santo. Se formos ver, foi o primeiro crente pentecostal. Deu uns pulinhos. João Batista. Não esperou nem nascer, viu, bispo? Dessa forma. Estava lá, assim. Depois, ele vai para o deserto, que era para não se contaminar com aqueles que eram religiosos da época. Deus tinha um plano especial para a sua vida. E ele ficou lá. E a sua performance era de tal forma, no aspecto espiritual, que mandaram emissários a ele, porque estavam em dúvidas. Queriam saber quem ele era. Chegaram até pensar que ele era o Messias. E ele disse: não, vocês estão enganados. Não sou não. És Elias? Também não. Um dos profetas? Também não. Quem és? Uma voz que clama no deserto. Agora vem um depois de mim, esse sim. Esse sim. Para esse eu me curvo. Mesmo reconhecendo o quanto sou indigno, até de desatar-lhe as correias das sandálias. Para esse eu me curvo, porque ele é mais poderoso. Eu batizo apenas com água, isso qualquer um faz. Mas o batismo que ele dá, esse é diferente. Glória a Deus. João, isso. Desta forma, meus amados irmãos, ele estava, mas João, não obstante ser esse de quem Jesus falara posteriormente que nenhum homem nascido de mulher fora maior do que ele, mas aquele que nascesse já na dispensação do reino era maior do que João. E esse João, ele passa por uma crise também, porque manda emissários perguntarem a Jesus: és tu aquele que estavas para vir ou haveremos de esperar outro? Porque estou conferindo aqui e não está batendo. Lancei todas as fichas, toda a minha confiança em ti, que virias revolucionar, trazer a libertação para todos nós. Isso não está acontecendo. E Jesus nem sequer fora visitá-lo na cadeia. Mas mandou uma mensagem. Fala para ele o que está acontecendo. Basta isso. Manda ele conferir. Aleluia por isso. Mas esse homem também passou por esse momento de fraqueza.
E verifica-se que outros, nós poderíamos aumentar esta lista. E cresce, cresce, e com você e comigo não é diferente. Nós estamos vivendo em uma época quando as pressões são enormes. Eu dissera certa feita na graduação de uma turma do nosso seminário interno lá em São Paulo, eu tenho dó de vocês que estão indo para o campo, porque nós já estamos caminhando para a reta final, de chegada, porque está difícil hoje pastorear, como está difícil ser professor, como está difícil ser um policial, como está difícil ser pai, e não é menos difícil ser um líder na obra de Deus. E eu entendo que você e eu poderemos passar por uma crise destas. Semana passada eu estava aplicando a prova final lá no seminário, tentei me fugir, mas me puseram para lecionar e fazer isso lá em São Paulo. E na prova final eu fiz as perguntas costumeiras, e eu quero apenas citar 3 delas aqui para vocês, com a vossa permissão. Eu faço diversificada a prova, múltipla escolha, depois falso e verdadeiro, depois de preenchimento, depois de dissertação, porque às vezes não vai bem de um lado, vai de outro. E falso e verdadeiro, dentre muitas outras que eu pus estas aqui. Aquele que faz a obra de Deus com esmero jamais sofrerá desapontamento. Falso ou verdadeiro? Você assistiu minhas aulas? Aquele que tem uma chamada divina nunca sofre a tentação de abandonar o ministério. Pensar que um pastor possa sofrer de depressão é algo inconcebível. Certo. Eu tirei 3 dentro de 10 falsas e verdadeiras. Parabéns por vocês. Depois me procura para eu dar a nota. Mas também dei um outro trabalho para aqueles alunos, para que cada um deles entrevistasse, mas não valeria o mesmo aluno, ou 2 alunos entrevistar o mesmo pastor. Poderia ser de qualquer denominação reconhecida evangélica, mas que tivesse, no mínimo, 10 anos de ministério. E eu leio aquilo com muito cuidado. E quero aqui compartilhar com os irmãos uma que me chamou muito a atenção. Nessa entrevista, ele perguntava assim, uma das questões da entrevista era o seguinte. Desculpe, deixe-me encontrar aqui. Sim. Quais as maiores dificuldades enfrentadas no seu ministério? E aquele pastor de uma igreja respeitada, uma denominação séria no nosso país, eis o que ele respondeu. Aquela questão, tem muitas outras, mas somente essa. Estou desapontado ou decepcionado com os membros da igreja por sua infidelidade. Estou decepcionado com colegas de ministério que não dão evidências de sua chamada para o ministério. E eu verifico que era mais ou menos isso que acontecia com os discípulos do caminho de Emaús. Eles, ao que parece, deixaram tudo, foram seguir o Mestre, e depois as coisas não sucederam da maneira como eles estavam aguardando e até propagando para os outros. E agora, o que restou-lhes foi saírem arrasados, entristecidos, a caminho de casa.
Porém, nós vemos aqui algo muito interessante. É que nesse momento Jesus aparece para interagir com eles. Surge de maneira inesperada. E o mais estranho, que quer participar da conversa alheia. Que é isso que estáis conversando pelo caminho? E eles parece que deram uma parada. Como é que alguém aparece ali, nem pediu licença para entrar na conversa dele? E foi vendo. E um deles, Cleopas, tomou coragem e começou a dizer o que é que havia acontecido. E assim ele diz. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Quem sabe você foi se preparar para o ministério, cheio de ideais. Você pensava que as coisas iriam acontecer numa sucessão de sucessos. Aliás, alguém já disse que a vida é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente, né? Então, você foi para lá achando que só ia haver sucesso, mas de repente deparou-se com dificuldades enormes. Olhou para os líderes e disse: esse homem vai me entender, vai entender o meu drama. Aquele que está acima de mim na hierarquia. Mas ele não entende. E às vezes ainda me cobra. Eu olho para a igreja e a igreja me cobra também. O que eu vou fazer? Pensando em largar tudo e desistir e achar que eu aqui estava equivocado. Foi assim que aconteceram aqueles discípulos. Eles relataram aqui. Nós pensávamos que era ele. Críamos. Esperávamos. Mas até agora não aconteceu. Ouve-se falar, mas não se tem tanta prova. E Jesus agora, meus irmãos, entra em ação. A exortação de Jesus. Os honestos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Jesus começa a fazer aquela ministração tremenda. Eu verifico, irmãos, que às vezes não há outro meio senão sermos tratados com certa austeridade por aqueles a quem o Senhor confiou liderança sobre nós. Porque estamos vivendo numa autocomiseração, estamos caminhando para uma depressão aguda
estamos desconfiando de tudo e de todos e achando que Deus foi até injusto para conosco, que ficamos assim desapontados. Eu não sei quem assistiu recente. Esses dias fui procurar um canal se tinha alguma coisa boa e deparei, estava vendo uma entrevista, não sei quantos viram aqui, daquele bispo Desmond Tutu e do Jimmy Carter. Alguém aqui deve ter assistido. E eu fiquei ali. Eu confesso que eu fui muito edificado. E saí dali glorificando a Deus. Agora, não se assuste, mais pelo testemunho do Jimmy Carter do que do bispo. Perdoe o colega lá. As convicções de fé do Jimmy Carter quase me levaram às lágrimas, irmãos. Não sei se o irmão confirma. Aquele repórter o provocou de vários lados e ele se saíra muito bem, não é isso? Muito bem mesmo. Demonstrando a sua convicção de fé. E eu não vou tomar tempo porque não dá. Mas o bispo, ele teve também muitas afirmativas também boas. Vou dar um desconto. Mas o repórter perguntou para ele se ao chegar ao céu tivesse a oportunidade dele questionar alguma coisa para Deus, não foi isso? O que é que ele iria perguntar? Ele disse que ia perguntar a Deus por que é que Deus permitiu tanta injustiça aqui na terra. Que, na minha maneira de avaliar, ele não foi feliz. Ele não foi. E em outras coisas, que ele saiu, mais ou menos, outras ele saiu muito bem. Mas, meus amados, o Jimmy Carter, ele dissera, quando o repórter perguntou-lhe, o senhor sofrera muitas ameaças, muitas pressões, perigo até de ser assassinado. Como o senhor agiu naquela época diante de tudo isso? E ele ali demonstrou que a morte não é tão ruim para o cristão. Estou dizendo com as minhas palavras. Não é tão relevante, porque nós temos uma vida plena, uma vida melhor, uma vida que nos é assegurada pela fé cristã. Eu achei isso interessante. Esses discípulos estavam à beira do precipício de negarem a sua própria fé. E agora Jesus entra em ação. O verdadeiro pastor, que é aquele que vai à procura de 1, 2, 10 ou quantas ovelhas existirem. Quando elas estão se desencaminhando. Ele tinha muita coisa a fazer, é lógico. Inclusive tinha tempo marcado para chegar no céu, senão o Espírito Santo não viria. Mas ele foi ao encontro daqueles dois. Chegou junto deles. E entrou na conversa deles. Fez que não sabia de nada. E foi ministrando, irmãos. E deu um passeio aqui nas Escrituras. E fora. E o que acontecera, meus amados irmãos, é que depois eles descobriram que era Jesus. Que era Jesus. E quando Jesus desaparecera de entre eles, eles agora não tinham mais desânimo, não olharam para o cansaço, que eram 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, voltaram mais 11 quilômetros, e agora eles iam dizendo um para o outro, não mais naquele estado de derrota, de desânimo, de depressão, mas dizendo, olha, não sei com você, mas comigo aconteceu, enquanto ele falava, meu coração ardia, e a tristeza foi saindo. Eu não estou mais triste, e você? Ele dizia, também eu não. Meu coração arde. Está aquecido ainda. E eu vou levar essa mensagem. Que eu vi Jesus. Que Ele ressuscitou. Que o mundo não vai ser derrotado. Porque Ele triunfou sobre a morte. Eu vou dizer isso.
E amados, quando eles chegam lá, que vai contar, os outros mal lhe deram oportunidade para contar. Disseram, nós também vimos Jesus. E olha, ele disse isso e isso. E ali, irmãos, houve alegria, gozo, uma renovação de ânimo. E quando eles estão discutindo sobre isso, aí Jesus chega, paz seja convosco. Está ali entre eles. Quem sabe você veio para esse concílio temeroso, não sabe o que fazer para enfrentar as dificuldades que deixou lá. Aqui parece que já fizeram as nomeações, né? Não. Dia 14. Né? 14 de dezembro. O meu é dia 11. Vou testar os meus SDs, porque nós vamos ter a reunião esses dias. E eu disse, ó, o cargo de vocês está atrelado ao vazamento. Se vazar daqui... Aí eu sei que... Desculpe, eu estou falando da minha casa. Vocês não têm esse problema. Mas... Eu sei, irmãos, que... Só muda... Eu sei, meus irmãos, que... Talvez você veio para cá e não sabe o que fazer. Uns que não queriam mudar, mas foram mudados. Outros que gostariam de ser mudados e não foram mudados. Vão enfrentar aquele corpo de oficiais, vão enfrentar aqueles problemas de lá, aquelas crises. Mas lembrem-se, o grande e supremo pastor, ele veio a esse concílio. E ele veio para fazer com que você saia daqui com o coração aquecido. Antes de Wesley experimentar um coração aquecido, aqueles discípulos alcançaram esta experiência. E por isso o Evangelho chegou até nós. E quem sabe, hoje não é 24 de maio, mas é 24 de novembro. Né, bispo? Você pode ter seu coração aquecido. Porque coisa ruim é pôr fogo em lenha molhada. Há muita fumaça e pouco fogo. E tratar com crente de coração frio, que tarefa difícil, irmãos. É difícil. Mas eu estou sentindo, viu, bispo, que coisas maravilhosas vão de acontecer. E que você vai passar por cima daqueles obstáculos que às vezes parecem lhe afligir, para sair daqui dizendo, eu encontrei o Senhor, Ele me visitou, e eu vou fazer a sua obra, independente dos obstáculos que eu tenha que enfrentar. Estou caminhando para o encerramento, mas gostaria de dizer, irmãos, todos os planos que nós fizermos, e precisamos fazer planos, eles não terão êxito se nós não estivermos com os nossos corações aquecidos. Fora isso que eles experimentaram no caminho de Emaús. Convide Jesus a entrar na sua casa, deixe Ele ir lá, e quem sabe pôr alguma coisa em ordem, e você saia já se consertando com Ele, consertando com quem você precisa consertar, pois os discípulos eles estavam em falta, primeiro com o Senhor, e depois com aqueles irmãos que haviam trazido aquela boa notícia e eles não haviam acreditado. E quem sabe correram para lá para pedir desculpas. Mas isso aconteceu de uma forma tão extraordinária que eles levaram aquilo para o resto da vida, por terem o seu coração aquecido. Cada um de nós aqui já deve ter tido uma experiência. Se não teve, está na hora de buscar. Vamos, portanto, ficar em pé. E eu diria o seguinte: qual o seu estado de alma agora? Seja bem sincero consigo mesmo e conte para Jesus
como diz o antigo corinho, conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Amém, irmãos? Vamos fazer isso. Vamos curvar as nossas frontes e dizer isso para o Senhor, que nós queremos esta renovação profunda na nossa vida. Que Ele, o Senhor, nos abençoe. Curvemos as nossas frontes. Depois o grupo deverá cantar, né? Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o grande pastor, aquele que vem ao nosso encontro quando já estamos prestes a desfalecer. E aí, ainda tens paciência de, ó Senhor, ouvir os nossos lamentos e ministrares a nós os Teus planos, os Teus projetos e tudo aquilo que tens a realizar. Pai, estas vidas que aqui estão, um dia conheceram o Cristo que salva, conheceram o Cristo que comissiona. E ó Senhor, nós queremos que todos aqui conheçam o Cristo que aquece aos corações, que dá um novo vigor e que promete acompanhar-nos até o final da jornada. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, faze com que ela saia daqui altamente motivada para levar a bons termos o projeto que Tu tens para ela nos anos que se seguem. Esta é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu deveria ter incluído, me perdoe antes de cantar, uma experiência que eu tive, porque assim como nós estamos precisando de que o Supremo Pastor venha ao nosso encontro e dê a mão, nós precisamos ir ao encontro daquelas ovelhas que nos foram confiadas. Me veio à memória uma experiência que eu tive em São Paulo como bispo, e eu costumava fazer incertas nas igrejas. Eu não avisava os pastores, eu chegava para ver como é que está a igreja, sem saber que o bispo estava ali. E um dia eu senti uma inquietação, queria ir para uma igreja, não sentia confirmação, ir para outra, meu coração também não se abria. Aí por fim eu disse à minha esposa, estava quase na hora, vamos para tal igreja. Ao chegarmos lá, estacionei o carro, e quando eu entrei, havia um grupo de louvor ensaiando. De repente a esposa do pastor correu em minha direção e disse: bispo, que bom que o senhor esteve aqui, chegou aqui. Mas por quê? Vamos ali, nós precisamos conversar. E descemos para uma sala, e lá ela abriu o coração, já chorando, dizendo do que havia acontecido. Minha esposa estava junto. Houve um desentendimento entre a filha do pastor e uma outra jovem da igreja. Discutiram bastante e foram para casa, e a filha queria que o pastor tomasse uma providência radical. Ele não tomou, e ela acabou o desacatando, e ele perdeu a sua paciência e acabou disciplinando-a, batendo nela, e ele ficou tão arrasado. E era dia de ceia, e ele veio para a igreja, reuniu os oficiais e disse que estava entregando a igreja. E na hora que eu cheguei, ele estava digitando a carta para me entregar. E eu cheguei ali, e quando eu estava conversando com a esposa dele, aí avisaram, ele desceu e disse: qual foi o oficial que falou para o senhor? Eu disse: nenhum.
Mas qual foi? Pode falar. Eu digo, não estou sabendo de nada. Mas não é possível. Eu digo, não. Aí dispensei a minha esposa e a dele, e nós dois ficamos lá. E tivemos uma conversa pastoral. E ele me deu a carta. E saímos dali. Fomos para a igreja. E ele esteve ali, ministrou a ceia. Está até hoje no ministério. A filha dele casou-se com um pastor. E realiza um lindo ministério. Você precisa aprender com o mestre que foi atrás daquelas 2 ovelhas. Saia nesse espírito e Deus vai abençoar o seu ministério. Que Deus nos abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conhece.